Olá, queridos irmãos e irmãs do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, depois da virada de um ano, a primeira live de 2021, e é com grande prazer que a gente recebe todos aqui para mais um encontro, para mais um momento de estudo, um momento de descobertas. E hoje nós temos um companheiro do SEJ, que é o Centro Espírita João Evangelista, um companheiro também lá nosso da Rádio Rio de Janeiro, que está sempre lá no debate na Rio, eventualmente, né meu garoto, no Analisando os Fatos, mas enfim, um parceiro de rádio, assim como eu, como o Renato, como a Cris também, sempre engajado e sempre disposto a ajudar a rádio, a ajudar a causa espírita, e vamos chamar para cá logo. Humberto Azarite, seja bem-vindo, meu parceiro. Boa noite. Olá, boa noite, Bill Fabiano. É um prazer, né, estar pela primeira vez aqui na live do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. É com grande prazer que eu estou aqui para conversar sobre essa parábola fantástica. E hoje em conjunto também o Centro Espírita Sheila, lá na Freguesia, em Jacarepaguá, lá na Estrada do Bananal, 1212, que é uma casa também que é muito acolhedora, pequena fisicamente, mas de uma grandeza espiritual sem tamanho. Então, com grande prazer também que a gente recebe todos do Centro Espírita Sheila. Humberto, tem que anexar também esse Humbertinho aqui, não tem que anexar esse Humbertinho aqui? Que você me mandou? É isso, não? Não, esse que é aquele botão que eu te mostrei. Espera aí, vamos lá. Assim? Não, é um que tem um retângulo, que é o slide, para mostrar slide. Slide. Peraí. É esse, não? Não, deixa eu ver aqui qual é. Deixa eu entrar no meu aqui. Dentro da minha ignorância. Deixa eu ver aqui. Esse é o penúltimo. Penúltimo? É. Esse é o penúltimo. Tem são dois, um em cima do outro e o retângulo ao lado. É isso, né? Deixa eu abrir aqui de novo e compartilhar novamente para ver se aparece. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, né? Isso, agora sim. Isso aí. Agora sim. Show. Isso aí vai estar tudo combinado, tá, galera? A gente está fazendo isso aqui, mas como se fosse alguma coisa que a gente não soubesse, mas está tudo combinado previamente, só para distrair vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos dar as boas-vindas ao pessoal que já está nos acompanhando. Renata Morena, Lucimar Nunes está sempre conosco também lá na rádio, Dilcia Martins, Vicky Vania, Jardel Messeri, Lázara Moraes, Simone Cruz, Mônica Ferreira, Sérgio Amaral, Cláudia Ferreira, Herodete Cagliari, Pati Cirilo, Lana Giambastiani. Lana, boa noite. Boa noite, Mônica, Cristina Nolasco, Selma Luna, Combi do Jesus. Enfim, é uma galera boa aí, Sayonara Fragoso. Antes de eu passar em definitivo a palavra e pedir, logicamente, para que o Humberto faça a abertura através de uma prece, eu vou ler, como sempre, aqui, tá, Humberto, um capítulo pequeno do livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles. Muito bom, eu tenho esse livro. Isso aqui é cabeceira, né, cara? É o capítulo 21, Doenças, que diz o seguinte: qualquer equipamento de uso sofre os efeitos do tempo, o desgaste dos serviços, os desajustamentos, caminhando para a superação ou abandono. O que hoje é de relevante importância, amanhã encontra-se ultrapassado.
e assim sucessivamente. O corpo humano, da mesma forma, não pode permanecer indene às injunções naturais da sua aplicação e das finalidades a que se destina. Elaborado pelos atos pretéritos, é resistente ou frágil conforme o material com que foi constituído em razão dos valores pertinentes a cada ser. Muito justo, portanto, que enferme, se estropie, se desgaste e morra. Transitório, em razão da própria função, é, todavia, abençoado instrumento do progresso para o espírito na sua marcha ascensional. Chamado à reflexão por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tecelagem no sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los, e mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. Não te deixes sucumbir sob as injunções das doenças. Graças a Deus. Humberto, poderia fazer a nossa prece de abertura, Humberto? Sim, claro. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo e agradecendo aos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho do Posto Espírita, de Caridade Bezerra de Menezes, que nos ampare, que eu possa ser um instrumento dócil da espiritualidade para que eles consigam passar os conceitos, as informações, os aprendizados acerca dessa parábola dita por Jesus. Que possamos ter um clima de paz, de harmonia e de muito aprendizado. Que isso possa contribuir muito para a nossa transformação moral, que é um trabalho que começa de dentro para fora. Então, pedimos permissão para iniciar esse nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Humberto, boa sorte, fique com Deus e até mais tarde. Até mais tarde, obrigado. Bem, amigos, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, muitos dos quais aí nós temos contato na Rádio Rio de Janeiro, mandam mensagens, é um grande prazer estar aqui e falar das parábolas de Jesus, que o Severino Celestino, que é um espírita estudioso da Bíblia, ele é professor de hebraico, então ele tem vários livros estudando sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Ele fala que as parábolas, aquele nosso primeiro entendimento que a gente tem, é apenas a ponta do iceberg, que as parábolas, elas dizem muito mais, que aí a gente... Por isso que a cada vez que a gente lê a parábola, a gente consegue ter uma outra percepção, dependendo do nosso momento da vida. Por isso que é sempre importante a gente sempre estar fazendo uma releitura aí dessa parábola. E aí, para dinamizar o estudo, eu preparei uns slides, tá? Ano passado, devido à minha profissão, o que mais vi na minha frente foi slide, com a questão de aulas em home office. Tem bastante slide, eu vou tentar dinamizar para que a gente possa entender melhor esse conteúdo. Esse conteúdo, para quem quiser saber, a parábola, o Kardec colocou-a no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 16, no item 6, tá legal? Quem quiser acompanhar. Mas antes da gente entender a parábola, é importante a gente entender qual era o objetivo de Jesus ao explicar por parábolas, ao ensinar por parábolas. Primeiro é importante entender que Jesus não criou as parábolas. Elas já existiam lá no Antigo Testamento, algumas parábolas. Tá? Lembrando que Jesus era judeu de origem, então ele conhecia tudo isso. Só que elas tinham lá no Antigo Testamento um objetivo, só que Jesus deu um novo olhar para as parábolas. Ele ampliou esse olhar. E aí, qual o objetivo de Jesus ao ensinar por parábolas? Kardec nos diz o seguinte, ele diz que, talvez aí o texto aí tem aí o final, mas aí é só a fonte, tá? Jesus compunha as suas parábolas com os hábitos mais vulgares da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas, aí agora que vem o objetivo, a maioria delas
tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. O sentido de muitas parábolas parece ininteligível apenas porque os seus intérpretes não se colocam sob esse ponto de vista. Então, o objetivo de Jesus, ele pegava situações do cotidiano ali, e esse é uma parábola, quando você pega situações do dia a dia. Se fosse hoje em dia, Jesus ia pegar dentro do nosso contexto atual, e em cima disso ele põe um ensinamento. E a parábola, ela é muito fácil, mais fácil de ser aprendida pelas massas, por todos aqueles que têm uma cultura ou que não tenham. Só que para muitos parece algo emblemático, enigmático, porque eles não colocam do ponto de vista que Jesus queria chegar, que era, em grande parte, falando sobre a ideia da vida espiritual. Então, as parábolas de Jesus, de uma maneira geral, elas visavam nos falar sobre a ideia da vida espiritual. No caso aí, para que nós, já aqui encarnados, pudéssemos vivenciar os seus ensinos para termos aí uma vida espiritual melhor. Tá legal? Agora vamos sim ler a parábola. Ela é extensa, tá? Ela ocupa, se não me engano, 16 versículos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lê-la direto, tá? De forma bem dinâmica, e aí depois a gente começa a fazer os comentários. Tá legal? Então, eu vou ler de forma corrida. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem para fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebeu 1, cavou no buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a prestar contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra, aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e colho onde nada coloquei, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu tirasse com juros o que me pertence. Tirem-me, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dá-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, vai dos versículos 14 a 30. Essa versão aí eu tirei exatamente do Evangelho segundo o Espiritismo, da minha tradução, que é a do Evandro Noleto, tá? Da fé. Muito bem.
E aí, para a gente poder interpretar, ter uma interpretação, aí N interpretações, tá? Mas uma das interpretações, e para isso eu contei muito com a ajuda da Joana de Ângeles, que eu gosto muito, para nos ajudar a entender melhor, eu dividi essa parábola em 3 momentos, para ficar didaticamente melhor para a gente entender. O momento da distribuição dos talentos, que é quando um recebe 5, o outro recebe 2 e o outro recebe 1, o que cada um fez com os talentos, tá? E depois o aferimento, né, a análise dos resultados quando o servidor volta da viagem. Tá legal? Então vamos lá. Deixa eu olhar aqui o tempo para controlar. Vamos à distribuição dos talentos. O que a gente percebeu aí, pode tirar da distribuição dos talentos? Que nós recebemos infinitos talentos, né? Com que objetivo? Que talentos são esses? A palavra, a inteligência, a mediunidade, filhos, é um talento, né? Que a gente depois vai precisar devolver, prestar contas sobre esses talentos. São alguns dos exemplos, são os infinitos recursos que a providência divina nos dá com que finalidade? Nosso progresso espiritual. Então, a gente tem que, com esses talentos, multiplicar, transformar esses talentos em algo que a gente possa, então, ter como conquista. Uma outra percepção. Deus não nos dá as qualidades. Ele não dá a paciência, ele não dá... Eu falei da inteligência, mas a inteligência, na realidade, é algo que a gente tem que conquistar. Ele nos dá a possibilidade da gente poder desenvolver a inteligência. Ele não nos dá a caridade, o sentimento da caridade, mas Deus nos oferece meio para que a gente possa desenvolver essas nossas potencialidades. Então, se eu quero trabalhar a questão da paciência, obviamente, eu não vou encarnar numa família paz e amor, harmoniosa, né, só espírito superior. Não, eu vou encarnar numa família em que eu possa exercitar a paciência, né? Então, Deus está me dando aí o meio, vai me dar, de repente, um corpo físico, a visão, enfim. Tudo para que eu possa ter acesso ao conhecimento do Evangelho, enfim. Tudo para que eu possa, a partir daí, desenvolver essa minha potencialidade, aquilo que eu quero conquistar. Uma coisa que fica clara logo no início, na distribuição, é a quantidade numérica. Vê que um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1, e está lá no Evangelho, na parábola, de acordo com as suas capacidades. Ou seja, a gente recebe de acordo com o que a gente já conquistou. Lembrando aí lá do Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Se eu só tenho condição de, nessa encarnação, receber um talento, aí esse um, metaforicamente, se eu recebesse 5, eu me atrapalharia todo e eu não teria a culpa de ter me atrapalhado, porque eu só tenho capacidade para 1. Tá? Então, cada um recebe de acordo com aquilo que já conquistou. O Emmanuel fala numa de suas obras, se não me engano, no livro chamado Dinheiro, que a questão de receber 5, 2 ou 1 é conquista de cada um. Tá? Segundo uma interpretação do Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, ele diz que esses 5 seriam aqueles responsáveis por missões de grande porte, de grande mudança social, né? Impacto em muitas pessoas na sociedade. Os que recebem 2 têm uma missão mais restrita no âmbito familiar, e o que recebe 1 aquela missão que é se melhorar. Tá? Segundo a interpretação aí do Rodolfo Caligari, mas o que é mais importante que fica claro aí é que cada um recebe de acordo com aquilo que já conquistou, de acordo com aquilo que é capaz de fazer, justamente para não ter aquela desculpa, não, eu não tinha condições de fazer isso, eu recebi além do que eu era capaz. Ninguém recebe um fardo maior do que possa carregar. A gente pode até falhar, mas aí
é por conta nossa. E aí vamos à parte da utilização dos talentos pelos servidores. Então, vamos extrair aqui algumas percepções preliminares de como é que foi a utilização dos talentos pelos servidores. Os 2 primeiros, os que receberam 5, os que receberam 2, o que a gente pode perceber? Só que eles demonstram responsabilidade, eles assumem a responsabilidade. A responsabilidade é minha, eu é que tenho que me mudar. Ninguém pode mudar por mim. Eu que tenho que pegar esse talento que eu recebi e transformar, multiplicar. Se eu tenho a mediunidade, se eu vim com esse talento da mediunidade, eu tenho que multiplicar, ou seja, eu tenho que melhorar a mim e multiplicar, podendo atuar na casa espírita, num templo de Umbanda, num templo espiritualista, numa igreja, onde quer que seja, de forma que eu possa beneficiar outras pessoas. A diligência, ser cuidadoso, zeloso daquele talento. Se eu recebo um corpo físico perfeito, e eu começo a vários desregramentos, excesso de bebida, comida, né? Eu já não estou sendo diligente, já não estou sendo cuidadoso, zeloso. Bom senso, né? Saber discernir o que eu devo e eu não devo fazer, usar o bom senso, né? Para saber diferenciar isso tudo. O trabalho, lembrando que trabalho, como está lá no Livro dos Espíritos, é toda ocupação útil. Então, ele dá utilidade, ele é útil. E dedicação frente às dádivas recebidas. Ele se dedica para que ele possa ser merecedor de conquistar a dádiva lá, o gozo do Senhor, como está lá escrito na parábola. Em contrapartida, o terceiro, por medo, inibição, imaturidade, descompromisso, ele não utilizou a concessão celeste. E essa questão do medo, o medo, ele paralisa, tá? Olha só o trecho que eu peguei da parábola, justamente é o momento que ele diz, como eu te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitui o que te pertence. Eu acho importante a gente vir um pouquinho além essa questão do medo, de uma visão psicológica, tá? Porque, e aí a questão do medo que eu me refiro aqui, não é aquele medo que faz parte do nosso instinto de conservação que a gente tem que ter, que está lá na lei de conservação. Esse medo instintivo a gente tem que ter para a nossa sobrevivência. Aqui no sentido do medo da fobia, aquilo que te paralisa, que te impede de se desenvolver. Tá? Então, vamos nos debruçar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu contei com a ajuda da Joana de Ângeles, né, naquela sua série psicológica, que é fantástica. Ela tem vários momentos nessa série psicológica, ela fala do medo. Eu peguei alguns trechos do livro No Homem Integral. Tá? Um livro fantástico. Eu retirei alguns trechos, tá? Quem quiser depois ler na íntegra, tá aí a referência ao Homem Integral. Ela tem um capítulo aí sobre o medo. Ela diz o seguinte: encarcerando-se cada vez mais nos receios justificáveis do relacionamento instável com as demais pessoas, então a gente tem medo de se relacionar com os outros, instabilidade, com medo de sofrer ingratidão, traição, e outras mazelas aí, como se nós também não fôssemos capazes de fazer isso com o outro, surgem as ilhas individuais, ou seja, eu me isolo, e grupos e grupais. Às vezes, determinado grupo só fica entre eles, se isolam da sociedade, para onde fogem de divina expectativa de se equilibrar. Então, eu acho que essa sociedade está muito tumultuada, eu quero fugir, então eu vou me isolar. Será que esse é o melhor caminho? É o que ela diz. Sobrevivendo ao tumulto e à agressividade, assumindo sem darem-se conta um comportamento alienado que termina por apresentar-se igualmente patológico. Na lei de sociedade está lá, a gente cresce na relação com o outro. Quando a gente se isola, a gente acaba fugindo do problema, tem um comportamento alienado, não sabe nada o que está passando ao nosso redor,
em torno de nós mesmos e começa a ter, apresentar patologias, né? Doenças, fobias, por aí vai. E ela fala, o que eu retirei, que senão ia ficar muito extenso, que muitos desses medos são de reencarnações passadas, como culpas que foram reprimidas, algum crime, alguma que a gente tenha cometido em encarnação passadas, e aí não foram descobertos, e a gente carrega essa culpa, está isso reprimido, dentre outras vertentes. E ela diz que é necessário uma revisão de conceitos, uma mudança de conduta. Não é assim que a gente vai conseguir superar o medo. É preciso a gente reestudar a coragem, um reestudo da coragem, para a imediata aplicação no organismo social e individual necrosado. Necrosado é uma célula ou tecido que morre em um organismo vivo. Então, a gente precisa reavivar isso aí. Viver em sociedade e no aspecto individual. E aonde é que a gente vai tratar disso? Onde é que está a causa desse medo? Ela diz, é no cerne do ser. É lá onde? No espírito. Não é no Humberto, é no espírito que está encarnado como Humberto, que se encontram as causas matrizes, ou seja, as causas geradoras desse inimigo rude da vida que é o medo. Então, é importante aí do tratamento espiritual, do estudo, da prece, em alguns casos também, claro, uma ajuda especializada, fazer uma psicoterapia, né? Então, tudo isso que é importante é que você perceba essa necessidade, caso a tenha, e procure ajuda, porque o isolamento não vai resolver. E ela diz que o medo ele é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo por somatização a enfermidades diversas. Então, a gente somatiza e aí isso passa perispírito para o corpo físico. E aí começa a surgir uma série de enfermidades que aí aguarda a correta diagnose específica terapêutica. Então, a gente precisa aí cuidar disso. E como é que a gente começa a trabalhar isso? À medida que a nossa consciência, lembrando que a consciência é onde está escrita as leis de Deus, se expande, ela se amplia, o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, a gente lembra então da doutrina espírita, que é a fé raciocinada, na certeza da sua imortalidade, eu tenho certeza que eu sou um ser imortal, que já tive várias reencarnações, que estou como Humberto, e que tudo isso, se não for uma causa presente, é causa do passado, que eu preciso trabalhar isso em mim, porque eu fui criado para buscar a felicidade. Deus, Jesus, quer que nós nos tornemos espíritos felizes. A gente reencarna para a gente evoluir. Ele se liberta, se agiganta. Lembra Jesus falando, vós sois deuses. Recupera a identidade, humaniza-se, que a gente quer ficar isolado, a gente se humaniza, né, dentro de nós e na relação com o outro. E aí a gente vence o medo e seus sequazes, ou seja, os seguidores. Sejam de ontem ou de agora. Seguindo aqui. Então, o isolamento, ele não é a solução. É claro que há momentos em que a gente tem que ter um momento conosco mesmo, tá? Mas a gente se isolar da sociedade está fugindo do problema, tá? A gente está adiando. Agora vamos à avaliação dos resultados. O que é essa viagem aí que o Senhor fez? Ela refere-se a um período aí, no caso da nossa reencarnação. Né? Então, a gente reencarnou, e aí, durante esse trajeto, o que a gente fez? É o momento em que vai ser aferido, ou seja, vai ser avaliado o quanto que nessa reencarnação, como é que foi esse meu processo de ascensão espiritual. O quanto que eu consegui ascender espiritualmente. Quem é que faz esse aferimento aí? É a justiça divina. Do quanto que eu consegui cumprir aí do meu planejamento reencarnatório. Eu me planejei,
por fazer isso, aquilo e outro. E aqui, quando eu encarnei, o que eu fiz? Eu enterrei o talento, multipliquei, usei alguma coisa, enterrei outras. Tudo isso compõe aí a essa avaliação de resultados. E aí agora vamos analisar os resultados. Nós tivemos claramente dois resultados distintos, não é verdade? Nós tivemos os servidores bons e fiéis. Esse bom e fiel servidor eu tirei direto da parábola, que aproveitou as oportunidades que foram concedidas para a sua melhoria e a do próximo. Né? Então, eu me melhoro e melhoro o próximo, eu multiplico esse talento, né? Porque a melhoria, eu poder ter a oportunidade de ajudar o próximo, é parte de eu conseguir me ajudar. Né? E teve o servidor mau e preguiçoso que, por medo de agir, preguiça, descompromisso, ele desperdiçou esse recurso que lhe fora confiado. Então, quantas vezes então a gente desperdiça toda uma reencarnação, um recurso que a providência divina nos instrumentaliza, né? E aí a gente vem numa outra reencarnação, às vezes, dependendo do quanto a gente expressou, do como é que foi a nossa reencarnação, a gente às vezes vem até tolhido em algum desses talentos que nós não soubemos aproveitar. Não é uma regra, mas quantas vezes a gente vem, às vezes, desprovido da fala, da audição, da inteligência, de alguma parte no corpo físico, porque muitas vezes a gente não soube aproveitar, né? Então a gente vem numa outra oportunidade de aprendizado, às vezes limitado em alguma situação, que não nos impede de ter talentos para multiplicar. A Joana de Anjos fala disso, tá? A mesma pessoa que tem algum problema, ela tem algum talento a ser multiplicado. Vamos lá, então. Olhando aqui o horário, que eu me empolgo. Então, aqui algumas percepções que na conduta do servidor que enterrou o talento. Tá legal? Enterrar o talento, quantas vezes a gente viver só na materialidade da vida? Porque enterrar tem a ver com a terra, ali, com algo material. Né? Então, a gente, ao invés de utilizar a matéria como meio, a gente vive em função da matéria. Então, a gente acaba enterrando todo esse talento, vivendo apenas na materialidade da vida. A matéria é um meio, ela não é o fim em si. Uma outra percepção: não assume responsabilidade pelo fracasso. Você vê que ele falou que sabia que ele era terrível, que temia o Senhor, então ele não assumiu a responsabilidade. Né? Quantas vezes nós temos essa atitude de não assumir a responsabilidade pelo nosso fracasso? Né? Eu fracassei porque foi fulano, por causa da minha família, foi por causa do meu corpo físico, foi por causa de Deus. A gente não assume o nosso fracasso. E a partir do momento que eu não assumo o meu fracasso, eu não posso me mudar. Porque se o fracasso não está em mim, está no outro, eu fico esperando o outro para mudar. É uma atitude muito cômoda, mas convenhamos que não vai nos levar a lugar nenhum. E pior do que não assumir a responsabilidade, o que a gente faz? Como fez aí o servidor mau e preguiçoso. Ele terceirizou a responsabilidade. Ou seja, ele culpou o Senhor pelo seu insucesso. A culpa foi do Senhor, porque ele temia o Senhor, então ele preferiu enterrar o talento. Então, a gente, além de não assumir a nossa responsabilidade, a gente terceirizar. Então, a culpa é de Deus, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, menos eu sou o culpado. Então, e aí a gente fica estagnado, porque enquanto a gente não reconhece a responsabilidade, e reconhecer não é a gente ficar se culpando, eu não consigo, eu jamais... Não é isso. É perceber, olha, eu fracassei, a responsabilidade é minha, o que eu fracassei? O que eu posso melhorar, então? É isso, aquilo. Enquanto eu não reconhecer, eu não vou mudar. Vamos aí agora à consequência ao uso dos talentos, tá?
Aí eu, mais uma vez, pedi a ajuda da Joana de Ângeles, tá legal? Do livro Em Busca da Verdade, também é o livro da série psicológica, se não me engano, é o volume 15, tá? Ela tem um capítulo em que ela faz uma análise psicoterápica da parábola dos talentos, tá legal? Inclusive, ela diz que no âmbito da psicoterapia, esse senhor que entrega os talentos e que viaja, que depois vai lá cobrar, é a nossa consciência, né? Que a lei de Deus está na nossa consciência. Ela diz o seguinte: a parábola dos talentos refere-se aos indivíduos mais aquinhoados da vida, que souberam multiplicar a concessão com que foram honrados e dignificados pela alegria de entrar no gozo do seu Senhor. O que é isso? O estado de harmonia emocional e de crescimento mental. É isso que é você estar no gozo. Você começa a se harmonizar emocionalmente, você tem um controle maior das suas emoções, quando a gente consegue trabalhar essa questão da multiplicação dos talentos. E a gente já fez inúmeras citações aí de quais seriam esses talentos. Então, a gente vai se harmonizando emocionalmente, a gente vai adquirindo maturidade, e aí daí o nosso crescimento mental. Por isso que a gente entra no gozo do seu Senhor, né? No pleno gozo da nossa consciência, né? Cada vez que a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai porque nós somos desarmonizados emocionalmente, né? São várias reencarnações, cometemos vários erros, várias viciações, então as nossas emoções ainda ficam muito embaralhadas dentro de nós. A gente vê muitas pessoas com o sofrimento da depressão, né? Que é um mal do século, ansiedade, o medo, tem aquelas que afetam a mente, né? Eu já tive um parente com esquizofrenia e vários outros, que é a questão da harmonia emocional. Os servos dirigentes, que foram, no caso, os que receberam 5 e 2 talentos, são aqueles que não se detêm medrosos ante as dificuldades existenciais. Porque as dificuldades, elas vão existir, seja porque faz parte do meu processo expiatório ou uma prova para mim. Então, as dificuldades vão existir. Eu não vou ter uma vida tranquila. Mas elas existem para que nós possamos ultrapassar, pular essa dificuldade, encarar, e aí a gente cresce. Então, esses servos que multiplicam seu talento são aqueles que não se detêm medrosos ante as dificuldades. Eles encaram, buscam ajuda na prece, no estudo do evangelho, na prática da caridade, no auxílio dos amigos, enfim, eles encaram. E eles trabalham para removê-las. Porque a dificuldade, para você superar, você tem que removê-la. Porque enquanto você não remover, ela vai continuar ali na sua frente, facilitando a oportunidade dos que se encontram na retaguarda. Porque lá na parábola fala que colhe onde não semeou, semeia onde não colhe. Porque o seu trabalho fica como um legado para aqueles que estão vindo depois. A gente pensa aí nas personalidades, né? Quantas pessoas que deram uma grande contribuição para a humanidade e elas mesmas não usufruíram daquilo, mas deixaram um grande legado para a humanidade. E aí nós acabamos colhendo onde não semeamos. É uma outra analogia que a gente pode fazer com a parábola. Agora ela faz uma análise do servidor mau e preguiçoso, que é o que a gente dá mais ênfase, porque, pelo menos de minha parte, é aquele que eu estou mais próximo, tá? É o servidor mau e preguiçoso, aquele que recebe um talento, né? Então, eu acho que está mais próximo de nós, por isso a maior ênfase nele, para ver o que a gente precisa modificar, né? Claro, não esquecendo qual foram as características daqueles que conquistaram, que multiplicaram o talento. Ela coloca, ainda no mesmo livro, que o que recebeu menos, ele enterrou a moeda, o que recebeu menos enterrou a moeda preciosa, dominado pela preguiça moral de a multiplicar. É aquela preguiça moral.
de não querer sair da sua zona de conforto. Né? Ela chama aí de preguiça moral. É aquela pessoa que passa a vida inteira, não tem problema nenhum, não faz o bem nem faz o mal. Passa a vida inteira e não fez nada. Né? Então ela está enterrando o seu talento. Né? Quantas vezes a gente não passa por essa estagnação, por essa inércia? Né? As coisas acontecendo ao seu redor, com você, e você está contemplando a natureza, que dia lindo. Às vezes uma pessoa do teu lado precisando da tua ajuda, não posso me envolver, porque uma das percepções também dessa parábola do servidor que enterrou o talento, essa questão da preguiça, é a falta de atitude. Ele não teve nenhuma atitude, ele simplesmente enterrou o talento e ficou esperando o Senhor voltar. Quantas vezes a gente passa uma existência inteira sem ter uma atitude, uma iniciativa? A gente passa uma existência inteira, não faz nem o bem nem o mal. E não fazer o bem já é o mal, já diz o livro dos Espíritos. Aliás, olha o que diz no livro Apocalipse. Jesus também já falou, seja o vosso falar sim, sim, não, não. E tem outras passagens na codificação também, na questão 932, que os Espíritos dizem que o bem é tímido, que o mal é mais ousado. Olha só essa passagem no livro Apocalipse. Apocalipse foi um livro escrito por João Evangelista, né? Foi um livro de premonições. Tá? João Evangelista foi quando ele ficou exilado na ilha de Patmos. Tá? Olha como é forte isso que está no Apocalipse. Sei as tuas obras, já vi que não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas és morno, e por isso quero vomitar-te de minha boca. O Vinícius, o Pedro de Camargo, sobre o pseudônimo de Vinícius, ele comenta essa página, é bem interessante, né? Mas a grosso modo essa questão de você não ter nenhuma atitude, nem para tentar, ainda que dê errado. Então você é morno, você não é quente nem é frio. Né? Então, falando justamente dessa questão de atitude. E olha o alerta que a Joana faz. Todos os valores que sejam sepultados no solo da indiferença e da falsa justificativa se transformam em sofrimento interior. Então, a indiferença pelos talentos que nós temos, né, passar em branco, né, sem atitude nenhuma, e a falsa justificativa, ou seja, eu não enterrei por causa disso, enterrei por causa de Deus, enterrei para não correr risco, enterrei por aquilo. Todas essas falsas justificativas vão ser punidas quem? Por Deus? Não, elas vão se transformar em sofrimento interior, porque o Senhor é a consciência, porque a culpa ela vai se apresentar no momento da prestação de contas, em algum momento, levando a lágrimas e as lamentações, que é o pranto e ranger de dentes que fala a parábola. A gente vai ter uma reencarnação espiando, né, passando por essa questão do aprendizado daquilo que a gente desperdiçou na reencarnação anterior. Às vezes a gente passa até várias reencarnações num processo expiatório. Às vezes, já no retorno no mundo espiritual, quando a gente se dá conta, vem aquela culpa, né, de se lamentando o quanto que a gente perdeu. Por isso é importante, né, o estudo da obra espírita. A gente tem o céu e o inferno, em que a gente tem vários casos de espíritos relatando a sua situação no mundo espiritual, desde espíritos felizes até espíritos endurecidos. Então é a oportunidade que a gente tem ainda encarnado de ver o que levou a eles estarem naquele estado e que nós ainda temos tempo de modificar. E aí a Joana ainda falando sobre aquele que enterrou o talento, esse acomodado guardador da moeda, embora houvesse agido de forma equivocada, poderia ter se complicado, perdendo-a no jogo, usando-a de forma incorreta, o que lhe causaria a situação mais deplorável, como acontece com todos que utilizam dos valores de que são investidos para a degradação, as aventuras perturbadoras e os prazeres sem rumo. Então ela fala que ele não usou, e ainda teria consequências maiores se ele tivesse empregado de forma indevida. A degradação, às vezes, do corpo, ele utiliza do corpo
para promiscuidade, por exemplo, utiliza da língua, da fala, para praticar maledicência, e todos os prazeres sem rumo, todas as aventuras perturbadoras. A situação ainda seria ainda mais complicada. E aí a gente vai ver agora, já na parte final, alguns talentos que o Senhor nos oferece. Então, ainda do mesmo livro, tá? A Joana cita vários, eu retirei alguns, tá? Quem quiser, então, ver depois detalhadamente esse capítulo, é o livro Em Busca da Verdade, da Joana de Anjos. Ela cita a saúde. Seu possuidor tem por dever preservá-la. Então, é o dever nosso preservar a nossa saúde, multiplicando as experiências iluminativas e o crescimento intelecto-moral. Mas nem todos agem com esse entendimento, sendo a maioria, olha o que ela está falando, a maioria formada pelos que malbarataram, ou seja, desperdiçaram, nem a preservam, vivendo cada hora no desperdício do tesouro que se vai esgotando até desaparecer por completo. Então, a gente vai desperdiçando cada tesouro que nós recebemos, até que desaparece por completo. E ela fala ali que é a maioria que ainda não sabe preservar, cuidar da sua saúde. E aí entenda aí, saúde física e saúde mental e espiritual. A palavra também é um talento. Como é que nós estamos usando? Ela fala que nem todos aplicam como deveriam. Por que a gente não aplica? Olha como a gente usa, de maneira geral. Através dela se produzem as rixas, as brigas, intrigas, maledicências, infâmias, acusações, terminando muitas vezes em guerras infernais, quando a sua finalidade é exatamente o contrário de tudo aquilo que a gente tende a fazer. Ao invés de trazer harmonia, paz, né, perdão, a gente usa a nossa palavra para rixa, briga, maledicência, infâmia e por aí vai. Então, é uma responsabilidade muito grande de cada um de nós em cada papel que nós exercemos na sociedade. Na família, no trabalho, na casa espírita, na Rádio Rio de Janeiro, quando faz palestra, no seu trabalho, na sua família. Como é que nós estamos usando esse talento relativo à palavra? Ela diz que os talentos eles são empréstimos divinos, que os talentos não é nosso. Eu vim com o dom eu vim com a palavra, mas eu posso vir numa outra encarnação sem poder me expressar em termos da voz. Se alguém é médium e não usou devidamente a mediunidade, pode vir numa outra oportunidade, às vezes nessa encarnação mesmo, privado da mediunidade. Os filhos também são um talento que Deus concede a cada um, né? E que depois ele retorna ao pai. Né? Os filhos, em algum momento, vão desencarnar, normalmente depois dos pais, mas não é uma regra. E aí vai ser prestado conta. Você, pai, você, mãe, ou você que ficou responsável pelaquela criança, o que você fez com ela? Você multiplicou esse talento? Você deu educação, instrução, deu educação moral, deu direcionamento para a vida, ou você desperdiçou esse talento? Vamos ter que prestar contas. E os espíritos são bem taxativos na questão 582, dizendo que nós preferimos cuidar das flores do jardim do que cuidar dos filhos. A questão da educação moral, que Kardec também reforça no comentário, a questão 685, se não me engano. Então, o Senhor coloca esses empréstimos divinos à disposição de todos, sem exceção, de acordo com a capacidade de cada um.
com generosidade e confiança. Porque é um ato de generosidade de Jesus e confiança, né? Te dá essa oportunidade de crescimento. Mas tem uma condição, de serem prestadas contas da sua utilização. O que você fez com isso que eu te dei, meu filho? Qual foi a utilidade que você fez? A Joana fala que também, mesmo o sofrimento, quando bem pensado, vivenciado, é um talento de grande importância. Por quê? Pelo que traz de dignidade, de libertação de compromissos infelizes. Muitas vezes nós só aprendemos pela dor, então aquele sofrimento nos faz amadurecer muito, facilita a nossa perfeita identificação do nosso ego com o nosso eu mesmo, si mesmo, com a integração da sombra, que é aquilo que a gente precisa trabalhar com a conquista da nossa individuação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 18, o bem e mal sofrer, o espírito que dita a mensagem, se não me engano, é um espírito amigo. Ele diz que todos sofrem. E aí ele faz assim, ele usa uma interjeição. Mas poucos sabem sofrer. Porque não é o problema, a dificuldade que faz com que nós interfira no nosso estado íntimo. Então eu não fico triste porque fulano agiu de tal forma comigo. O que interfere no meu estado íntimo não é a situação em si, mas como eu reajo àquela situação. Não é o que ela faz em mim, mas o que eu deixo que ela faça em mim. Como eu reajo a ela. Porque se fosse assim, se fosse a situação que fosse determinante, todos agiriam da mesma forma diante de uma perda familiar. Né? Nesse sentido de perda aí, no sentido de uma desencarnação. Todos passam do luto, mas um consegue sair dessa situação. O luto faz parte no primeiro momento, mas depois sai dessa situação, mas outros ficam naquela situação culpando a Deus, enfim, não consegue. Então, não é a situação em si que interfere no meu dia, na minha conduta. É como eu reajo a ela. E a partir do momento que eu me trabalho com a questão do autoconhecimento, procuro me perceber, eu consigo lidar melhor com essas dificuldades. E aqui tá, é o último slide, tá? Prometo. O último slide é uma reflexão sobre a parábola dos talentos. Tá? Eu usei o artigo indefinido porque não é a reflexão. Há inúmeras reflexões, algumas a gente já consegue perceber, outras não. Aí a gente vai aprendendo um com o outro. Essa aí não é minha, tá? Eu retirei do site da FEB, mas está bem pertinente aqui com o que a gente refletiu. É um entendimento de maneira geral, que o Senhor, ele não exige, não reclama de cada um de vós, senão o que é justo, atento às vossas capacidades e à vossa fraqueza humana. Então, tudo isso ele está atento. Vê que cada um recebe 5, 2, 1, de acordo com a sua capacidade. Mas quer que façais todos os esforços por progredir. Dentro de vós colocou o germe, desenvolveu, tem a nossa consciência. Então, é claro que nem tudo, né, que a gente planeja a gente consegue cumprir, né, mas que a gente consiga cumprir algumas das tarefas que nós nos comprometemos. Né? O André Luiz fala no livro Missionários da Luz dos completistas, que são poucos os que conseguem tirar nota 10, né, naquilo que se propuseram lá no planejamento reencarnatório. Mas que a gente consiga um 7 aí. 7 a gente está aprovado aí, aqueles 3 pontos que faltaram fica para uma outra etapa e aí a gente vai progredindo. O mais importante é isso, a gente recebe o que nós somos capazes de fazer. Então, que nós possamos aí utilizar desse talento da melhor forma possível, né? Não precisamos fazer grandes coisas,
grande parte de nós recebemos um talento. Então, se a gente conseguir se melhorar, multiplicar esse nosso talento, o Senhor já vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, e a gente vai se harmonizar emocionalmente, crescimento mental. E lembremos que nós não estamos sozinhos, nós temos o nosso anjo da guarda, está aí sempre disposto a nos ajudar, mas às vezes a gente não está em sintonia com ele. Nós temos aí a literatura espírita, temos a Casa Espírita também, temos aí, no caso, também as lives atualmente, então que a gente reflita nisso, né? Espero ter ajudado aí, que a gente possa aí ter tido uma melhor ideia, uma outra percepção da parábola dos talentos. Isso aí, Bill. Humberto, perfeito, cara, perfeito. Nosso sentimento aí de gratidão a você. Nós temos muitos irmãos aí que nos trouxeram alguns apontamentos, algumas perguntas, mas, sobretudo, a gente tem que, sobretudo para as mães, né, que estão clamando por seus filhos, vamos lembrar Jesus nesse momento, né? Sempre, né, Humberto? Jesus. Isso. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus nos diz que: vinde a mim, todos vós que se encontrarem aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, para essas mães que estão aí colocando o nome de seus filhos, que encontram-se com problemas psiquiátricos ou com problemas psicológicos também, vão ter com Jesus. Busquem o Cristo dentro de vocês. Nem sempre, como o Humberto falou, às vezes a gente está tão dentro do nosso sofrimento que a gente não consegue, sob um ponto de vista mais amplo, enxergar a presença de Jesus em nossas vidas. Mas façamos um esforço para buscar dentro de nós. Todos nós temos o Cristo dentro de nós. É importante que nós saibamos fazê-lo crescer dentro de nós. Então, utilize essa força que você tem, mãe, sobretudo as mães. Utilize essa força para transferir para você, para os seus filhos, para a sua família, essa força do Cristo que está dentro de você. Busque Jesus dentro de você. Então, infelizmente, o nosso horário aqui nós temos que ter uma disciplina muito grande, né, Humberto? Mais uma vez, agradeço a você, agradeço a todos do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, a todos que participaram conosco, do Centro Espírita Sheila, agradecendo na figura da presidente Elizabeth Burgos, essa parceria nossa com Bezerra, com Sheila, tem tudo a ver, né, Humberto? Tudo dentro da área da saúde, então está tudo em casa. Já agradecendo mais uma vez o Humberto pela participação. Dia 15 estaremos juntos lá no SEJ, né, Humberto? Falando sobre... Dia 15 sobre obsessão, causas e consequências da obsessão. Causas e consequências sobre obsessão. Estaremos lá dando nossa pequena participação dentro do nosso ponto de vista, logicamente, sobretudo, sobre o ponto de vista da doutrina espírita. Então, na semana que vem, para aqueles que não lembram, nós iremos, junto com Allan Kardec e com a Paulinha Grazielli, retomar os estudos. Faremos, dando sequência na série do Espírito... agora me fugiu até o nome do Espírito. São tantos espíritos que nos... Espírito Patrícia, por Vera Lúcia Marizek, sua tia. A segunda obra, a primeira, a Violeta na Janela, e agora Vivendo no Mundo dos Espíritos, com a Paulinha Grazielli e o Allan Kardec. Tá, pessoal? Um beijo no coração de todos. Agradecemos, antes de mais nada, a Deus, a Jesus, por mais esse momento de muita luz, hoje trazida pelo nosso irmão Humberto Azariti, que todos que os assistiram, todos que estiveram sintonizados nessa live, seja através do posto, seja através do Centro Espírita Sheila, que todos possam ter sido tocados pelo Cristo através das sábias palavras do Humberto Azariti. Pedimos permissão devida para interrompermos o nosso encontro, a nossa live, a nossa palestra, rogando a Deus e a Jesus permissão para que na próxima semana possamos estar juntos mais uma vez. Beijo no coração de todos. Fique com Deus, Humberto. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima, até a rádio, enfim, a gente se encontra por aí. Fiquem com Deus.